Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando o destino de um rei capítulo 5. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, aonde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 5. A chegada do Baraty. O restaurante dos mares. O sol estava alto, refletindo nas águas cristalinas que cercavam a ilha. Era uma manhã tranquila, como tantas outras, pássaros sobrevoando os campos dourados de trigo, pescadores recolhendo as redes e Teuxin inspecionando os brotos novos das plantações com seu chapéu de palha já desbotado pelo tempo. Enquanto no horizonte uma silhueta surgiu entre a névoa leve que pairava sobre o mar, um navio, não, um restaurante flutuante. O navio se aproximava lentamente, balançando com suavidade sobre as ondas. Era um navio elegante e ao mesmo tempo robusto, decorado com cores vibrantes e detalhes dourados. Na proa, uma grande cabeça de peixe esculpida servia de ornamento, e acima da entrada principal, uma placa metálica reluzente trazia o nome, Baraty, Restaurante dos Mares. Era raro ver um navio tão peculiar atracar ali, ainda mais um restaurante ambulante vindo do outro lado do East Blue. O silêncio reinava sob a superfície azulada e cristalina da enseada. Ali, onde poucos se aventuravam, Naruto mergulhava em meio às algas e corais, com os olhos semicerrados e os cabelos dourados flutuando ao redor de seu rosto. Suas mãos estavam ocupadas, ele prendia cuidadosamente uma armadilha de madeira pesada entre duas rochas submersas. O garoto de 15 anos trabalhava com calma, mas com foco absoluto, um verdadeiro artesão do mar. Desde os 12, esse tipo de serviço havia se tornado parte de sua rotina, embora, para ele, fosse muito mais do que apenas trabalho. Cada movimento, cada mergulho prolongado, cada peso que carregava no fundo do mar, era um treino. Enquanto prendia a última corda com um nó firme, uma mudança repentina o fez parar. A água ao seu redor escureceu. Não como quando uma nuvem cobre o sol, era algo mais denso, mais imponente. Naruto ergueu o olhar debaixo d'água. A luz do sol, que momentos antes dançava sobre a superfície, foi parcialmente bloqueada por uma sombra enorme e alongada. Seus olhos acompanharam a mancha escura que deslizava lenta e majestosamente sobre ele, o casco de um navio. Um navio gigante está passando por cima de mim. Ele nadou alguns metros para trás, se afastando da armadilha para ter uma visão melhor da coisa colossal que cruzava a enseada. Pela base, ele notou detalhes incomuns: janelas de cozinha, compartimentos adaptados e estruturas que lembravam um restaurante? Era um navio-restaurante. Naruto franziu as sobrancelhas debaixo d'água. Bolhas de ar escaparam da boca quando pensou: isso é novo. Com um último impulso, ele emergiu, os cabelos loiros escorrendo água e os olhos ainda fixos no navio que agora se aproximava do ancoradouro mais afastado da ilha. Nenhuma comoção. Nenhuma multidão. Apenas a chegada tranquila de um colosso flutuante. No convés, ele conseguiu ver por um breve instante um homem de terno preto e loiro no final da adolescência, apoiado de maneira despretensiosa, e ao lado dele, um veterano com uma perna de madeira, que parecia estar dando ordens. Naruto esfregou os olhos. Eles parecem ser cozinheiros. Mas logo deu de ombros. Respirou fundo, mergulhou novamente e voltou para a armadilha. Abaixo da superfície, em silêncio, Naruto continuava seu treinamento. O garoto que carregava o sonho de se tornar o rei dos piratas, mal sabia que acabará de cruzar o caminho de outro jovem que também sonhava com o mar. A rampa do navio foi abaixada com um rangido, e de dentro dele saiu um homem de meia idade, robusto, com pernas metálicas e um enorme bigode grisalho enrolado nas pontas, Zeif, o renomado chefe do Baraty. Ele usava uma camisa listrada em vermelho e roxo, de estilo despojado, por baixo de um uniforme de chefe, acompanhada por calças escuras. Devido à perda da perna direita, ele agora utiliza uma perna de pau, mas não parece ter qualquer dificuldade para andar com ela. Atrás dele, caminhava um jovem alto, de cabelos loiros e cigarro nos lábios, vestindo um terno escuro e sapatos bem polidos.
Seu olhar era afiado e despreocupado, carregando consigo um misto de tédio e charme natural. Tinha apenas 17 anos. Sanji. Lembra, pirralho, disse Zeff, com a voz rouca e firme, não viemos aqui para brigar nem flertar. É só reabastecimento. Sanji revirou os olhos. Relaxa, velhote. Só vou procurar bons legumes, frutas frescas e ele parou, olhando ao redor com interesse. Se tiver uma loja de vinho ou queijos, quem sabe? Zeff bufou e cruzou os braços. Você gasta mais saliva falando do que cozinhando, moleque. A cidade portuária fervilhava de movimento naquela manhã. Navios atracavam e descarregavam caixas abarrotadas de ingredientes raros e utensílios de cozinha de todo tipo. Os gritos dos vendedores se misturavam com o cheiro de frutos do mar frescos, especiarias, queijos curados e pães recém-assados. Era um paraíso para qualquer cozinheiro. Ei, Sanji! Vê se escolhe os tomates direito dessa vez, seu moleque sem paladar, gritou Jeff, com um cesto nos braços e o semblante mais azedo que vinagre estragado. Sanji bufou, ajoelhado diante de uma barraca. Velho ranzinza, como se você mesmo não usasse os tomates que eu escolhi na última sopa. E foi por isso que ficou uma merda. Jeff retrucou, passando por ele como um furacão. Os dois andavam entre as barracas, comprando farinha, sal, carnes defumadas e peixes recém-pescados. Sanji olhava tudo com fascínio, a variedade, a qualidade, os cheiros. Era diferente de tudo que ele via no restaurante. Mas Jeff não parecia impressionado. Ele conhecia aquelas ruas, aqueles preços inflacionados, e ainda assim comprava como se estivesse em guerra contra os vendedores. Esses filhos da... querem me vender polvo como se fosse caviar. Fala sério, rosnou, entregando moedas com raiva. Quando Sanji se distraiu olhando uma coleção de temperos raros, Jeff se virou com um olhar severo. Você tá olhando o que aí? Vai cozinhar com isso quando? Ué, só tava curioso, velho. Jeff se aproximou, com o cigarro quase caindo da boca. Curioso é o caramba. Você já tá com idade suficiente para parar de brincar de cozinheiro e começar a se comportar como um de verdade. Sanji ergueu uma sobrancelha. Qual é o seu problema hoje? A sopa tava ruim, foi isso. Jeff cerrou os punhos irritado com a quantidade de gente disputando barracas. A fumaça dos grelhados se misturava com o cheiro salgado do mar, tornando o ar quase sufocante. Sanji rosnou, ajeitando o cigarro na boca enquanto dava meia volta com o cesto nos braços. Vai até o cais e me arranja peixe de verdade. Nada de porcaria congelada ou cheio de espinha. E carne também, se encontrar algo digno, compra. Mas abre o olho, esses ladrões adoram enganar moleque novo. Sanji franziu o senho, mas assentiu. E você? Perguntou, já ajeitando a alça do saco de compras no ombro. Vou ver os condimentos. E se eu voltar e você tiver comprado peixe podre ou carne com mais gordura que sabor, você vai passar uma semana comendo só pão velho. Sanji fez uma careta, murmurando algo entre dentes, mas se afastou apressado. Jeff ficou observando por um instante, depois suspirou e seguiu por uma viela lateral rumo a uma parte mais discreta do mercado, onde os ingredientes mais caros, raros e refinados eram negociados. Longe da confusão. Enquanto Sanji se afastava, a cidade parecia crescer à sua volta. Era tudo tão agitado, e tão diferente do restaurante. A movimentação, os sons, os cheiros, tudo pulsava. Cada barraca parecia esconder um segredo culinário esperando para ser descoberto. Ele atravessou o setor de hortaliças e chegou próximo aos armazéns refrigerados, onde mercadores gritavam as qualidades de suas carnes como se vendessem tesouros. Carne de cervo curada no sal das Ilhas Geladas. Bife de baleia do Grand Line. Sanji parou diante de um balcão de peixes. O cheiro era forte, mas não desagradável. Ali, era cheiro de frescor. Mariscos ainda vivos, salmões enormes, enguias prateadas. O vendedor, um homem baixo e de dentes faltando, o encarou com desdém. Você parece jovem demais para saber o que presta, disse com um sorriso torto.
Sanji sorriu de volta, confiante. E você parece velho demais para esconder que aquele atum ali tá começando a apodrecer por dentro. O homem ficou vermelho, xingou em voz baixa e rapidamente cobriu o peixe citado. Sanji se aproximou de outro balcão. Um lote de carne estava exposto em caixas de madeira, cortes nobres, com bom marmoreio, selados e frescos. Ele examinou um pedaço, apertando suavemente com os dedos. A textura estava perfeita. Esses aqui valem a pena, murmurou para si mesmo. Enquanto isso, do outro lado do mercado, Jeff cheirava cada saco de especiarias como se fosse um joalheiro examinando diamantes. Isso aqui é orégano queimado, isso é curry vencido. Vocês acham que eu sou quem? Um idiota qualquer. É só tempero, senhor, só tempero o cacete. Um molho ruim começa num tempero vagabundo. Aos poucos, ambos, cada um à sua maneira, estavam cumprindo suas partes. E embora separados, era visível, aquela dupla rabugenta e teimosa funcionava como uma engrenagem bem ajustada. E sem saber, seus caminhos estavam prestes a cruzar com alguém que mudaria tudo. Alguém de cabelos loiros, com o coração marcado pela dor, e os olhos voltados para o mar. Sanji então voltou para a vila principal, observando os pequenos detalhes com o olhar apurado de um cozinheiro, frutas vibrantes, legumes maduros e peixes secos pendurados em cordas. Ele estava prestes a entrar numa pequena mercearia quando a porta se abriu de repente, e uma jovem mulher saiu com uma cesta de vegetais frescos nos braços. Ela tinha cabelos castanho presos em um rabo de cavalo, usava roupas simples de fazenda e tinha o rosto levemente corado pelo sol. Ayame, agora com 20 anos, caminhava com passos leves e seguros, o olhar determinado, até cruzar os olhos com Sanji. Oh, desculpa, ela disse, quase esbarrando nele. Sanji segurou o braço dela gentilmente para evitar a queda da cesta. Jamais me desculpe por esbarrar em mim, mademoiselle, ele disse com um brilho no olhar, inclinando-se num leve gesto teatral. O sol pode ter ofuscado meus olhos, mas nada ofusca sua beleza. Ayame piscou, surpresa com a abordagem direta, depois deu uma risadinha. Você deve ser um dos cozinheiros do navio que chegou hoje. Ah, fui reconhecido? Devo ter deixado um rastro de elegância e perfume irresistível por onde passei. Ou talvez tenha sido só o cigarro e o cabelo estranho, brincou ela, sorrindo com um ar provocador. Sanji levou a mão ao peito, fingindo-se ferido. Oh! Você me feriu, mademoiselle. Mas se tiver um pouco de açúcar e uma xícara de chá, talvez eu me recupere. Ayame riu de novo, dessa vez mais solta. Você é divertido. E exagerado. Gosto disso. Ela ajeitou a cesta no braço. Se quiser mesmo chá, conheço um lugar. E temos doces frescos também. Sanji acompanhou-a com prazer, o sorriso no rosto mais genuíno do que galante. Com uma companhia assim, até beber água do poço seria um banquete. Enquanto se afastavam pelas ruas da vila, entre risos e trocas de provocações, Sanji ainda não fazia ideia de que um certo garoto loiro, não muito longe dali, seria parte do destino que o aguardava. No mar. O sol já começava a atingir o seu ápice no dia quando Naruto emergiu da água da enseada, ofegante, com as roupas ensopadas e coberto de marcas do esforço. Ele havia terminado de armar todas as armadilhas de pesca nas profundezas da costa, um trabalho brutal, mas que ele transformava em treinamento diário para fortalecer seu corpo e sua determinação. Ufa, acabou por hoje! Murmurou, espremendo a água do cabelo loiro e começando a caminhar de volta pelo caminho de terra que levava até a fazenda dos Ichiraku. Mas ao se aproximar, seus sentidos, aguçados após anos de treino, captaram algo errado. Um cheiro estranho no ar. O som abafado de passos. Vozes ríspidas. Risadas vazias. Naruto parou, olhos semicerrados. Ao se aproximar da lateral do restaurante, ele viu. Ayame estava cercada. Homens usando ternos pretos impecáveis, alguns com cicatrizes no rosto, outros mascarando armas brancas sob os casacos. Alguns tinham até pistolas presas nos cintos.
Era o mesmo grupo que ele havia esmagado no primeiro dia naquela ilha, agora com muito mais integrantes, reorganizados e perigosos. Mas o que chamou mais atenção foi o jovem loiro de terno preto e cigarro nos lábios, ao lado de Ayame. Sanji. Momentos antes. Sanji estava tranquilo, sentado ao lado de Ayame na área externa do restaurante, tomando um chá gelado local e soltando suas frases dramáticas de sempre. Você sabia que o sabor da pimenta realça quando a companhia é bonita? Isso é, provavelmente mentira, disse Ayame, rindo. Mas antes que Sanji pudesse soltar mais um verso cafona, um silêncio incômodo caiu sobre eles. Ele olhou ao redor e viu homens internos se aproximando dos dois lados. O líder, de óculos escuros e gravata vermelha, tinha um olhar cruel e um sorriso debochado. Bem, parece que encontramos o que procurávamos. Hora de cobrar a dívida, garota. Sanji ficou de pé devagar, posicionando-se na frente de Ayame, o olhar ficando mais sério. Não gosto de me meter nos assuntos dos outros, mas se estiverem aqui para fazer mal a ela. O homem de terno sacou lentamente uma pistola. Saia do caminho, loirinho. Essa briga não é sua. Sanji tragou calmamente o cigarro, soprou a fumaça para o lado e resmungou: tentei ser educado. Ele se preparou para partir para cima do primeiro, mas antes que pudesse dar um passo, um borrão dourado surgiu do alto. Naruto caiu como um raio, acertando um chute no peito do primeiro homem com tanta força que ele voou 3 metros e quebrou uma mesa. Num piscar de olhos, Naruto girou com o punho cerrado e quebrou o nariz de outro com um soco direto. Um terceiro tentou puxar uma faca, mas foi nocauteado com um chute giratório no queixo. Sangue voava. Ossos quebravam. Naruto era uma tempestade viva. Um furacão de raiva e foco. Sanji observava surpreso. O garoto que parecia ter uns 15 anos fazia o que 10 soldados não fariam. Mas, no meio da confusão, Naruto notou um último homem ainda de pé, de terno preto, loiro, com um cigarro aceso e com cara de criminoso. Naruto avançou como um míssil, o punho vindo em arco. Sanji, surpreso, ergueu a perna e bloqueou o soco com o joelho. Dengue! O impacto fez ambos se afastarem levemente, os olhos se cruzando. Você é como eles também, gritou Naruto, irritado. Sanji sorriu, inclinando-se levemente para a frente. TSC, você é forte. Mas se quiser lutar comigo, vai ter que aguentar o estilo da perna vermelha. Os dois se encararam com atenção cortando o ar, os destroços ao redor, Ayame observando tudo com os olhos arregalados. A batalha estava prestes a começar. A brisa carregava o cheiro salgado do mar e o som de folhas tremulando ao redor da pequena trilha. O corpo dos mafiosos caídos pelo chão deixava claro que um furacão havia passado por ali. Mas agora, no meio da poeira e silêncio tenso, duas figuras se encaravam. De um lado, Naruto. Camisa rasgada no ombro, punhos cerrados, e olhos firmes como pedra. Do outro, Sanji, um pouco ofegante, com a jaqueta preta meio aberta, segurando o cigarro entre os lábios. Você luta bem, mas parece que me confundiu com os caras errados, disse Sanji com um sorriso de canto, mesmo sentindo um leve formigamento no tornozelo de onde Naruto quase o acertara com um golpe pesado segundos atrás. Não importa se você é um deles ou não. Você tava com eles. E ninguém ameaça Ayame. Sem esperar mais conversa, Naruto avançou como um raio. Sanji ergueu a guarda com o corpo, mas mal conseguiu ver o primeiro golpe chegando. Um soco de direita que explodiu o ar à frente dele como uma rajada de vento. Ele desviou por instinto e contra-atacou com um chute giratório alto. Naruto se abaixou com precisão cirúrgica, desviando o golpe por milímetros, e aproveitou a posição baixa para girar o corpo e tentar atingir a costela de Sanji com a perna. Sanji foi jogado para trás, derrapando alguns metros na terra. Seus olhos estavam arregalados, não de medo, mas de surpresa. Esse garoto tem só 15 anos? Ele é mais rápido e mais forte do que qualquer cozinheiro de combate que já enfrentei. Naruto já vinha de novo, sem dar espaço. Cada golpe era uma tempestade. Cada movimento,
calculado com uma precisão brutal. Sanji conseguia se defender, sim, mas estava sendo forçado a entrar no ritmo de Naruto, não o contrário. Ele saltou para o lado, girando no ar com sua perna estendida, mas Naruto bloqueou com o antebraço, e revidou com um soco no estômago. Sanji cruzou os braços para bloquear, mas ainda assim foi empurrado alguns passos para trás. Você tá segurando o fôlego, cozinheiro? Provocou Naruto, ofegante, mas firme. Sanji riu entre dentes. Você é rápido e forte, mas ainda falta uma coisa para ser grande. Naruto franziu o senho. E o que seria? Sanji girou no ar e desceu com sua famosa perna negra, acertando o chão ao lado de Naruto com força, abrindo uma pequena cratera. Estilo. Naruto deu um meio sorriso, então recuou com um salto leve e caiu agachado, ainda em postura de combate. Ayame observava ao longe, assustada, mas também impressionada com a dança violenta entre os dois. Nesse momento, Jeff apareceu na estrada, segurando um saco de farinha no ombro, e ao lado dele, Teuchi com seu velho rodo de madeira. Mas que diabos é isso? Tão destruindo meu caminho de novo? Jeff arregalou os olhos ao ver Sanji em posição de combate. Sanji! Tá brigando com um pirralho agora? Sanji olhou para Naruto, depois para Jeff, e depois para Ayame, que cruzava os braços, claramente irritada. Acho que rolou um mal-entendido. Naruto relaxou os ombros, ainda ofegante, e soltou um resmungo. Você também não parecia confiável. Sanji deu um sorriso, apagando o cigarro no salto da própria bota. Talvez sejamos mais parecidos do que parece, pirralho. Naruto franziu o senho. Não me chama de pirralho. Tá bom, mini loiro. O quê? Jeff revirou os olhos. Vocês parecem dois galos de briga numa feira de quinta. Sanji, pega logo esse peixe antes que estrague. E você, moleque, vai arrumar essa bagunça. Eu não quebrei nada. Protestou Naruto, apontando para Sanji. Ele que tentou me dar um voadora. Foi de leve, respondeu Sanji com um sorriso de canto. Você quase me derrubou num carrinho de milho. Ayame soltou um suspiro alto, cansada. Parem os dois. Vocês se merecem. Naruto e Sanji se encararam por mais alguns segundos, e então, como se o universo respirasse, os dois sorriram ao mesmo tempo. Você cozinha bem pelo menos? Perguntou Naruto, arqueando a sobrancelha. Eu sou o melhor cozinheiro que esse mar já viu, anão. Você me chamou de anão de novo. Eu nem falei isso antes, mas agora que você lembrou, combina. E lá estavam eles, discutindo feito irmãos que acabaram de se conhecer, com Ayame já arrependida de não ter deixado Naruto dormir no telhado mesmo, Jeff suspirando fundo como um pai de dois adolescentes e Teuchi limpando a testa suada com o pano de prato. Mal sabiam eles, aquele era o começo de uma amizade explosiva, do tipo que o mundo não estava pronto para ver. Teuchi cruzou os braços e lançou um olhar fulminante para Naruto. Bagunçou meu restaurante, gritou com minha filha e ainda derrubou um carrinho de milho na rua. Naruto engoliu seco. Foi sem querer nada. Tá achando que esse lugar é o quê? Um ringue de luta livre? Pode pegar esse esfregão e começar a limpar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Do chão até as telhas se for preciso. Mas eu nem trabalho aqui só na fazenda. Agora trabalha. Naruto fez uma careta, bufando baixinho enquanto pegava o rodo das mãos do velho. Isso é exploração de menor, resmungou. Teuchi arqueou a sobrancelha. O que foi? Nada, senhor. Do outro lado, Jeff encarava Sanji com a mesma intensidade. E você, Sanji, se acha muito esperto, né? Tentando meter voadora em um membro da família de um restaurante. Eu não sabia. E agora é freguês da faxina, graças a você. Então, como punição justa, hoje você cozinha. Para todo mundo nesse estabelecimento. Sozinho. Sem descanso. E vai fazer valer cada centavo do que eu gastei nessa farinha aqui. Mas, Jeff, a gente veio comprar peixe, não?
Cozinha. Agora! Sanji baixou a cabeça, derrotado, tirando o paletó devagar. Isso é abuso psicológico. Se reclamar mais, vai cortar cebola até chorar igual um molusco apaixonado. Naruto passou ao lado de Sanji, empurrando o esfregão no chão. Boa sorte aí, cozinheiro esquentadinho. Sanji bufou. Vai tropeçar nesse rodo aí, anão. Eu não sou anão. Ayame, ao fundo, sentou-se em uma das mesas com uma xícara de chá, observando a cena com um leve sorriso no rosto. Acho que vai ser animado por aqui por um bom tempo. Teuchi e Jeff se entreolharam com aquele olhar de quem já previu dor de cabeça pelos próximos dias. Mas, no fundo, sabiam, algo estava começando ali. Algo especial. Mesmo que começasse com chão sujo, pratos atrasados e duas vozes discutindo o tempo todo. Mais tarde, no Ishiraku, o chão brilhava. Literalmente. Teuchi olhava ao redor com um assobio impressionado. Rapaz, nem no dia da inauguração isso aqui estava tão limpo. Naruto apareceu, suado da cabeça aos pés, com o esfregão apoiado no ombro como se fosse uma espada. Missão cumprida, chefe. Teuchi estreitou os olhos. Ainda tem a parte de trás. O quê? Tô brincando, tô brincando. Vai lavar esse rosto antes que pingue suor na sopa. Do outro lado do balcão, o cheiro era simplesmente inacreditável. Sanji, de mangas arregaçadas, finalizava uma travessa gigante de arroz frito com frutos do mar, legumes salteados e um molho que parecia brilhar de tão cheiroso. Ao lado, uma pilha de bolinhos de carne e um caldo quente que fazia Teuchi bater palma só pelo aroma. Naruto se aproximou, puxado mais pelo cheiro do que pela vontade. O estômago dele roncava como se fosse uma besta faminta. Sanji nem olhou. Se encostar antes de eu terminar de montar o prato, perde a mão. Naruto recuou um passo. Credo, tá bom, nervosinho. Alguns minutos depois, Sanji colocou um prato generoso na frente do garoto. Naruto olhou aquilo como se fosse uma joia lendária. Posso. Se não comer com respeito, eu te taco no lixo junto com os ossos. Naruto pegou os hashis, mas nem esperou o aviso de um bom apetite. Enfiou a primeira garfada na boca e bum. Era como se sinos tivessem tocado no céu. O garoto congelou, os olhos lacrimejando. O quê? É. Isso. Sanji arqueou a sobrancelha com um sorriso confiante. Comida de verdade, pirralho. Naruto devorou a próxima garfada. E a próxima. E mais uma. Em segundos, o prato estava vazio. Mas Sanji serviu de novo, curioso. 5 minutos depois. Vazio de novo. Mas Teuchi assistia de longe, já perdendo a conta. Ele é um buraco negro com pernas? Na quinta travessa, Sanji começou a suar. Na 10ª, ele já bufava entre um preparo e outro. Naruto continuava comendo como se fosse a primeira refeição do dia. Até que, com a boca cheia, Naruto falou: Você, não vai conseguir me fazer, Sloop, ficar satisfeito. Sanji congelou. O quê? Naruto engoliu e apontou com os hashis como quem lança um desafio mortal. Você ouviu? Eu te desafio. Me deixa satisfeito até o final da noite, se conseguir. O restaurante ficou em silêncio. Teuchi arregalou os olhos. Jeff, que voltava com outro saco de arroz, quase deixou cair. Sanji deu um passo à frente, os olhos brilhando como se fosse uma guerra santa. Desafio aceito, boca de poço. Naruto sorriu, se ajeitando no banco. Vamos ver se sua cozinha é tão boa quanto sua língua afiada, senhor chefe. Ayame, que lavava pratos lá no fundo, murmurou com um suspiro cansado: Acho que vou ter que fazer café a noite inteira hoje. A noite caiu, mas o restaurante Shiraku brilhava como uma fornalha viva. O calor da cozinha misturado ao vapor das panelas fazia até o teto suar. Sanji estava numa fúria criativa. As mãos viravam borrões enquanto ele picava, fritava,
Temperava e montava pratos como se fosse um torneio da alta gastronomia. Cada prato que saía era mais elaborado que o anterior. Naruto, por sua vez, comia. Não. Ele devorava. Cada travessa que chegava era recebida com um brilho nos olhos e um garfo já pronto para atacar como um predador faminto. Teuchi, Ayami, Jeff e até alguns clientes curiosos pararam para assistir. Era um espetáculo. Já se foram 14 pratos, cochichou Ayami, pasma. Esse garoto é o fim da dispensa inteira. Resmungou Teuchi, segurando um pano na testa. Sanji jogou a toalha nos ombros e deu um sorriso mortal. Hora de subir o nível. Ele desapareceu na cozinha como um ninja gourmet. Minutos depois, Sanji voltou com um banquete real, um prato gigante com espetinhos de carne grelhada em molho de tamarindo picante, um ninho de macarrão sob camarões flambados, bolinhos recheados com queijo e pimenta do reino, e, no centro, um arroz cremoso coberto com lascas de carne defumada e molho agridoce. Naruto olhou para aquilo com um brilho nos olhos que misturava fome e respeito. Tê tá bonito. Sanji piscou. Bonito nada. Isso é um ataque de 3 fases. Se não tombar com isso, eu viro lavador de prato. Naruto agarrou os hashis. A primeira mordida veio, os olhos dele brilharam como fogos de artifício. MMMMMHHHH. Ele mergulhou no prato como se estivesse em transe. O salão se encheu de sons de mastigação, suspiros de prazer e barulhos de prato raspando fundo. 10 minutos depois, prato vazio. Mas Sanji cambaleou. Como assim? Naruto bateu levemente no estômago. Ainda cabe. Tá gostoso demais pra parar agora. Sanji arregalou os olhos, e então jogou as luvas no chão como se declarasse guerra. Beleza, pirralho. Você venceu a batalha, mas não a guerra. Ele girou nos calcanhares, com a capa de cozinheiro tremulando atrás dele, e voltou para a cozinha como se fosse a última luta da vida. 2 horas depois, Sanji estava com o cabelo bagunçado, suando e com um molho manchando a camisa. Naruto, por outro lado, ainda comia. Jeff e Teuchi já tinha saído do restaurante não querendo estar lá quando tudo aquilo terminasse. Ayame observava tudo com um sorriso derrotado. Naruto finalmente largou os hashis e bocejou. Sanji olhou com um fio de esperança. Você, tá satisfeito? Naruto esticou os braços, sorriu e, só um último bolinho de carne, por favor. Sanji caiu de joelhos. Você é um monstro. Naruto deu risada. Te avisei. Apostar contra o meu estômago é suicídio. Sanji cruzou os braços, derrotado, mas sorrindo. Pelo menos você reconheceu que a comida tava boa. Naruto deu um joinha com a boca cheia. A melhor da minha vida. Sanji sorriu de canto. Então valeu a pena. Naruto ergueu o último bolinho, brindando, ao cozinheiro que quase conseguiu me vencer. Sanji ergueu o cigarro apagado como uma taça invisível, ao pirralho com um buraco negro no lugar do estômago. Eles se encararam mais uma vez. E então, começaram a rir, como 2 amigos que já tinham brigado, competido e agora dividiam o fim de uma noite absurda. A brisa noturna soprava suavemente, trazendo consigo o aroma salgado do mar. Sanji estava encostado na murada do restaurante, tragando seu cigarro com o olhar perdido nas estrelas. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som distante das ondas e pelo ocasional estalar do cigarro. Naruto apareceu, ainda com vestígios de molho no rosto, e notou Sanji ali. Sem dizer uma palavra, caminhou até ele e se encostou na mesma murada, imitando sua postura. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, compartilhando a tranquilidade da noite. Você é o melhor cozinheiro que já conheci, disse Naruto, quebrando o silêncio. Sanji soltou uma fumaça e respondeu com um sorriso de canto, e você é o primeiro que vi comer tanto quanto eu cozinho. Ambos riram, o som ecoando suavemente na noite. Após um momento, Naruto perguntou, qual é o seu sonho, Sanji? Sanji virou-se para ele, surpreso com a pergunta repentina. Por que quer saber?
Porque quando eu fizer 17 anos, vou montar minha tripulação pirata e navegar pelo mundo em direção à Grand Line. Sanji arqueou uma sobrancelha. E o que eu tenho a ver com isso? Naruto sorriu. Esse é o meu sonho. Viajar, explorar, viver aventuras e, principalmente, me tornar o rei dos piratas. Para isso, vou precisar de um excelente cozinheiro a bordo. E eu quero que seja você. Sanji ficou em silêncio por um momento, refletindo. Isso não vai acontecer. Tenho meus próprios motivos para ficar no Baratie. Naruto deu uma risada. Tenho 2 anos para te convencer do contrário. Sanji balançou a cabeça, sorrindo. Boa sorte com isso. Após um momento de silêncio, Sanji olhou para o horizonte e começou a falar: Meu sonho é encontrar o All Blue, meu sonho é encontrar o All Blue. Repetiu Sanji, sua voz mais suave agora, quase carregada de nostalgia. Naruto virou o rosto para ele, curioso, sem entender o peso que vinha com aquelas palavras. All Blue? Perguntou, franzindo o senho. Isso é tipo, um mar feito de sopa. Sanji soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Não, seu cabeça de macarrão. O All Blue é um mar lendário. Dizem que nele se encontram peixes dos 4 grandes mares do mundo, East Blue, West Blue, North Blue e South Blue. Todos no mesmo lugar. Ele deu mais uma tragada, olhando para o céu. Para qualquer cozinheiro, esse lugar é um paraíso. Imagina só, todos os ingredientes do mundo num único mar. Um lugar onde eu poderia cozinhar os pratos mais incríveis, usando os melhores peixes do mundo. Naruto ouviu aquilo com os olhos brilhando. Parece incrível mesmo. E ninguém nunca achou esse lugar. Sanji fez que não com a cabeça. Muitos dizem que é só uma lenda. Mas eu não acredito nisso. Eu sei que ele existe. E um dia, eu vou encontrá-lo. Caramba, Naruto murmurou, ainda admirado. É tipo, seu tesouro, né? Seu One Piece. Sanji deu um sorriso de canto. É. Algo assim. Naruto encostou-se mais confortavelmente na murada, fitando o céu também. Legal. Eu gostei do seu sonho. Tem gosto de aventura e peixe frito. Sanji riu. E o seu sonho? Por que quer ser o rei dos piratas? Naruto pensou por um instante. O vento mexia suavemente seus cabelos loiros. Porque eu quero ser livre. Quero viver do meu jeito, explorar o mundo, encontrar lugares que ninguém mais encontrou. E também porque esse mundo é grande demais para eu ficar parado num só lugar. Sanji olhou de lado para ele, como se estivesse vendo algo diferente no garoto pela primeira vez. Você é estranho. Mas, tem algo em você que faz parecer que esse sonho não é tão impossível. Naruto deu um sorriso. Convencido. É porque não é mesmo. Eles riram juntos novamente. A amizade começava a se formar ali, sob o céu estrelado, ao som das ondas e do crepitar do cigarro de Sanji. O silêncio voltou a se instalar entre os dois por alguns instantes, confortável, como se as palavras trocadas tivessem dito o suficiente por agora. O som das ondas ao longe, o vento salgado da cidade portuária e o brilho tímido das lanternas do Ichiraku completavam o cenário. Naruto estalou os dedos atrás da cabeça e falou, com um sorriso travesso, então, se eu achasse esse tal de All Blue, você viria comigo? Sanji bufou uma risada, olhando para frente, sem virar o rosto. Se você achasse o All Blue, pirralho, eu mesmo serviria seu café da manhã todo dia no navio. Naruto abriu um sorriso enorme. Feito. Sanji ergueu uma sobrancelha. Eu tava sendo sarcástico. Problema seu. Eu tava sendo sério. Eles riram de novo. Aquele tipo de amizade que começa com briga e termina com promessas impulsivas estava nascendo ali, natural como o vento que soprava entre os dois. Sanji tirou o cigarro da boca, olhando para ele de canto. Mas e aí? Você tem um navio?
Naruto ficou em silêncio. Por um segundo, depois sorriu, meio sem graça. Ainda não. Tripulação. Tô começando por você. PFF, você é insistente, e você cozinha bem demais para ser deixado para trás. Sanji. Suspirou, balançando a cabeça com um leve sorriso. Você tem resposta para tudo, hein? Tenho 2 anos para pensar em mais. Sanji riu. Você é mesmo um encrenqueiro, pirralho. Mas, gostei. De você. Naruto o encarou. Valeu. Eu também gostei de você, cozinheiro metido. Eles ficaram ali, lado a lado, encarando o céu estrelado. Uma nova conexão havia nascido, feita de comida, sonhos e teimosia. 2 corações inquietos olhando para o mesmo horizonte, cada um com seu próprio motivo, mas talvez, no fundo, destinados a navegar juntos. O tempo passou devagar enquanto os dois ainda estavam encostados na murreta do restaurante. O vento da noite bagunçava os cabelos loiros de ambos, diferentes em estilo, mas com uma energia parecida. 2 teimosos sonhadores. Depois de alguns minutos em silêncio, Sanji tirou um novo cigarro da caixinha de metal no bolso e o acendeu, soltando a fumaça com calma, sem pressa. Seus olhos pareciam distantes. Naruto, ele disse, pela primeira vez usando o nome do garoto com seriedade. HM? Naruto respondeu, olhando para o mar, você quer ser o rei dos piratas, né? Viajar o mundo, juntar uma tripulação, descobrir o desconhecido. Mas isso é um sonho difícil. Um monte de gente quer isso. E muita gente morre tentando. Naruto deu de ombros com um meio sorriso. Se eu morrer tentando, pelo menos morro fazendo o que quero. Sanji encarou o garoto com mais atenção dessa vez. A resposta não foi imatura. Foi determinada. Naruto não era só um moleque faminto e encrenqueiro. Ele era sério quanto ao que dizia. O All Blue, Sanji começou, soltando mais uma baforada, não é só um lugar cheio de peixes. É um símbolo, entende? Um lugar onde os 4 mares se encontram. East Blue, West Blue, North Blue e South Blue. Todos os tipos de peixe, ingredientes, culturas, tudo em um só ponto. Um paraíso para os cozinheiros. Eu quero encontrar esse lugar. Naruto ouviu tudo em silêncio, com os olhos brilhando. Não de julgamento, mas de pura admiração. Sanji continuou, meu velho Jeff me salvou. Ele perdeu uma perna por minha causa, e abriu esse restaurante flutuante para que nenhum cozinheiro passasse fome. Esse lugar é meu lar. Minha dívida com ele é grande demais para eu simplesmente sair por aí. Naruto assentiu devagar. Entendo. Mas um dia você vai ter que escolher entre pagar a dívida e seguir seu sonho. Sanji ficou quieto, surpreso com a frase madura. Tô dizendo, 2 anos. Naruto repetiu com aquele sorriso maroto. 2 anos. Você vai vir comigo. E, quando a gente encontrar o All Blue, você vai cozinhar para todo mundo no meu navio. Vai ver que valeu a pena. Sanji bufou e deu uma última tragada antes de jogar o cigarro fora. Você é impossível, pirralho. Naruto riu alto, despreocupado. É assim que começa toda grande aventura, né? Sanji se levantou, estalando o pescoço, e virou de costas. Boa noite, moleque faminto. Vai sonhar com ramen ou com carne? Com o mar cheio de peixes vindo de todos os cantos do mundo. Naruto respondeu, esticando os braços pro céu. Sanji deu um sorriso sem mostrar os dentes e entrou no restaurante. Naruto ficou ali mais um tempo, olhando as estrelas. All Blue. Grand Line. Rei dos piratas, ele murmurou, antes de bocejar. 2 anos, cozinheiro metido, 2 anos. E com isso, o silêncio da noite os envolveu novamente.
Mas agora, dois sonhos haviam se encontrado, e estavam, sem saber, começando a navegar na mesma direção. No segundo andar do restaurante, as janelas estavam entreabertas. A brisa da noite balançava suavemente as cortinas enquanto dois velhos amigos observavam em silêncio a cena lá embaixo, Sanji e Naruto lado a lado, sentados na morreta, falando pouco, mas trocando sonhos como se fossem moedas preciosas. Jeff segurava uma caneca de chá quente. Teuchi, um copo de saquê meio cheio. O silêncio entre eles era confortável, construído por décadas de amizade. E, olha só esses dois! Murmurou Jeff com um sorriso de canto. É como se eu estivesse vendo a mim mesmo com você, Teuchi, há uns bons 30 anos. Teuchi deu uma risadinha rouca, levando o copo aos lábios. 30? Você tá sendo generoso. Tão mais pra 40. Ele deu um suspiro, olhando Naruto e Sanji com os olhos cheios de nostalgia. Mas sim, tem algo. Neles, não tem? Aquela energia, aquela maldita mania de sonhar alto. Def assentiu. O pirralho faminto quer ser o rei dos piratas. E o meu cozinheiro teimoso quer achar o All Blue. Dois sonhos impossíveis, que parecem bem mais possíveis quando você é jovem e burro o bastante para tentar. Completou Teuchi com um sorriso cansado. Jeff deu uma risada curta. Você acha que eles têm chance? Teuchi olhou pro céu por um instante, pensativo, antes de responder. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida, Jeff, é que os pirralhos mais teimosos são sempre os que vão mais longe. Especialmente os que têm um bom motivo para continuar andando. Jeff tomou um gole do chá e observou Sanji apagar o cigarro e seguir para dentro. Naruto ficou olhando as estrelas, cabeça cheia de planos. E talvez, só talvez, esse mundo precise de mais idiotas como eles. Concordo. Disse Teuchi. E por sorte, eles se encontraram. Os dois brindaram silenciosamente, o som de cerâmica e vidro se tocando suavemente, antes de voltarem a apreciar a calma da noite. Ali, no alto do restaurante Shiraku, dois velhos piratas aposentados sorriam. Porque sabiam. A próxima geração estava pronta. E o mundo nunca mais seria o mesmo. A brisa da manhã dançava pelo cais, fazendo as ondas quebrarem suavemente nas rochas e as palmeiras abanarem preguiçosamente como se despedissem do Barati. O navio-restaurante estava abastecido, polido e pronto para zarpar. No convés, os cozinheiros tripulantes corriam de um lado para o outro, ajustando cordas e gritando ordens. Jeff observava tudo com os braços cruzados, e Ayame se despedia de todos com sorrisos e um lenço balançando no ar. Sanji estava encostado em uma árvore próxima, tragando seu cigarro enquanto encarava o horizonte. A expressão tranquila dele durou até ouvir uma voz nada discreta se aproximando. Croação ambulante. Sanji rolou os olhos antes mesmo de virar o rosto. Naruto surgia pela trilha de terra batida, equilibrando uma cesta de frutas nos ombros como se fosse leve feito pena. Você tá mesmo indo embora assim? Nem uma despedidinha, nem um adeus, Naruto. Obrigado por me dar uma surra justa e humilhante. Sanji tirou o cigarro da boca e deu uma tragada dramática. Primeiro, aquela surra só aconteceu porque eu tava distraído com a tua cara feia. Segundo, eu não fujo. Eu faço saídas dramáticas. Naruto se aproximou com um sorrisinho debochado e se escorou na mesma árvore, jogando uma maçã pra cima e pegando no ar. Bom saber, porque eu vim te dar a chance de se redimir. Tô recrutando pra minha futura tripulação pirata. E adivinha quem eu escolhi como cozinheiro número 1? Sanji arqueou uma sobrancelha e bufou a fumaça pelo nariz. Não sei. Um gato de chapéu? Uma tartaruga com talento culinário? Ah, já sei, o porquinho que cozinha melhor que você. Errado. Naruto apontou com os dois polegares para si mesmo. O melhor cozinheiro do mundo, com o pior penteado da história, você, Sanji.
Sanji quase engasgou com o cigarro. Você só pode estar delirando. Eu me juntar a uma tripulação liderada por um piolento sem senso de moda e com fome infinita? Nem em 1000 anos. Você tá com medo, né? Medinho de não aguentar meu ritmo. De ver sua comida ser devorada antes mesmo de sair da panela. Medo? Eu. Escuta. Aqui, seu macaco hiperativo. Se alguém vai implorar por ajuda, vai ser você. Provavelmente morrendo de fome no mar, cozinhando alga com graveto, enquanto eu tô aqui preparando lagosta com vinho branco. Ah, por favor. Você cozinha bem, sim. Para um velho de 80 anos. Tudo cheio de tempero que parece areia mágica. Prefiro comer miojo cru do que seu risoto de frescura. Frescura? Isso. É arte culinária, seu mamute sem paladar. Pé de macarrão. Pantufa de jacaré. Maionese viva. Sopa de cimento. A discussão já estava em outro nível de criatividade absurda, com ambos gritando e gesticulando como galinhas brigando por milho. Do segundo andar do Barati, Jeff e Teuchi assistiam tudo encostados na grade, com olhares experientes e um saque na mão. Eles têm jeito, murmurou Jeff com um meio sorriso. De dois idiotas que vão mudar o mundo. Completou Teuchi, soltando uma risada seca. Lá embaixo, Naruto e Sanji pararam, ofegantes, suando e com sorrisos involuntários no rosto. Sério agora, disse Naruto, estendendo a mão. Você é o melhor cozinheiro que eu já vi. E um dia, eu vou precisar de você no meu navio. Sanji hesitou. Olhou a mão estendida. Depois, deu um sorriso de canto e apertou. Boa sorte tentando me convencer. Vai precisar de mais do que boca grande e fome infinita. Tenho 2 anos. Disse Naruto, apontando o polegar para si mesmo. 2 anos até eu zarpar. Até lá, vou fazer você implorar para cozinhar para mim. Sonha, loirinho. Já tô sonhando. E quando virar rei dos piratas, você vai estar na minha cozinha, usando avental com meu rosto estampado. Sanji arregalou os olhos. Se um dia isso acontecer, eu mesmo me jogo no mar e deixo os peixes me devorarem. Os dois caíram na gargalhada. Sanji jogou o cigarro fora, e Naruto virou a cesta de frutas nas mãos de Ayame, que ria da discussão ao fundo. O Barati partiu com as velas erguidas, deslizando pelo mar azul enquanto Naruto, com os pés firmes na terra, via o cozinheiro de cabelo enrolado desaparecer no horizonte. Mas ele sabia. Eles iam se reencontrar. E da próxima vez, Sanji não escaparia tão fácil. O Barati já estava um pouco afastado da costa, mas ainda próximo o bastante para que as vozes se ouvissem no convés. Sanji se mantinha parado ao lado da morada, com os braços cruzados, observando a ilha se afastar lentamente. Jeff, por sua vez, permanecia calado. Seus olhos não estavam no mar, nem na rota a seguir, estavam em Sanji. Um silêncio incômodo se formou entre os dois. Era o tipo de silêncio que só existia entre pai e filho quando um está prestes a deixar o outro para trás. Você não vai dizer nada? Sanji perguntou, quebrando o clima. Nada sobre o que eu fiz? Como eu lutei contra aquele pirralho, como ele quase me chutou para a próxima ilha. Jeff respirou fundo, tirou o cachimbo do bolso e o acendeu com calma. Após algumas baforadas, ele respondeu sem olhar diretamente. Para o jovem, você é forte, disso eu nunca duvidei. Sanji ergueu uma sobrancelha. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas seu estilo de luta está incompleto. O loiro mordeu o cigarro com mais força. Hã? Como assim incompleto? Eu lutei usando só as pernas, como sempre. Jeff finalmente virou o rosto e o encarou com seriedade. E mesmo assim, teve que usar os braços para se defender do ataque daquele garoto.
O comentário foi um golpe direto. Sanji ficou em silêncio, o orgulho ferido. Você esqueceu o princípio mais importante que eu te ensinei. Um cozinheiro nunca deve ferir suas mãos. Elas são sua verdadeira arma. Elas alimentam as pessoas, criam sabor, dão vida. Suas pernas são sua defesa, seu ataque, seu escudo. Mas as mãos são sagradas. Sanji desviou o olhar, o maxilar trincado. Ele era rápido demais, e eu não pensei. Foi instinto. Instinto que vai te custar caro no novo mundo, se você não aprender logo. Jeff respondeu. Firme, mas com um leve pesar na voz. Você tem talento. Você tem técnica. Mas ainda falta disciplina. Foco. E propósito. Sanji abaixou a cabeça. Era raro Jeff falar tanto. E quando ele falava, pesava. Aquele garoto, Naruto, ele ainda é cru, mas ele tem uma coisa que você ainda precisa encontrar: direção. Ele sabe aonde quer chegar. E você? Vai continuar fugindo do passado ou vai finalmente escolher o seu caminho? O cigarro de Sanji queimava entre seus dedos, mas ele já não sentia o calor. Só a verdade. Jeff caminhou até o lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse com mais leveza: eu não estarei mais lá para te dar bronca. Então seja homem o suficiente para se bronquear sozinho. Sanji soltou um suspiro longo e jogou o cigarro no mar. Eu ainda odeio quando você tem razão, velho bastardo. Jeff soltou uma risada breve. Bom sinal. Quer dizer que eu ainda te ensino alguma coisa. Ambos ficaram em silêncio por alguns instantes, lado a lado, observando. O mar se abrir à frente do Baraty. A vida de pirata chamava novamente. Mas agora, uma semente de amadurecimento começava a germinar no coração de Sanji. E em algum lugar daquela ilha, Naruto ainda olhava o horizonte, pronto para seguir o próprio caminho, um passo de cada vez. O clima sereno no convés do Baraty durou pouco. Jeff, que até então tinha mantido um raro ar calmo e reflexivo, de repente explodiu, como se tivesse sido possuído pelo espírito de um chefe de cozinha endiabrado. Seu moleque idiota! Sanji arregalou os olhos e quase pulou para trás. Que? Jeff deu um passo à frente com o punho cerrado e a veia da testa latejando. Você ousou usar os braços? As mãos? As mãos! Sanji começou a recuar pelo convés enquanto tentava protestar. Eu só me defendi. Não tive escolha. O Naruto é um monstro. E você é um cozinheiro. Jeff esbravejou, chutando uma caixa vazia com tanta força que ela voou até cair no mar. Um cozinheiro de verdade usa as mãos para cozinhar, e só para cozinhar. Então ouça bem, seu palito de fósforo ambulante. Sanji já estava colado na parede da cozinha do navio, tentando fugir, mas Jeff apontou o dedo em sua cara como uma lança prestes a perfurá-lo. A partir de agora, você tá de castigo. Castigo. Eu tenho 17, não 7. Sanji reclamou, mas Jeff já estava virando as costas. Você só vai comer o mínimo para sobreviver, até aperfeiçoar o estilo da perna vermelha completamente. Jeff bradou, abrindo a porta da despensa e trancando com um claque sonoro. E nada de doces. Nada de pães especiais. Só arroz branco, ovo cozido e legumes sem tempero. Até o seu chute fazer furacão. Você tá maluco? Sanji gritou, escandalizado. Isso é abuso culinário. Jeff apontou de novo. Agora do alto da escadaria, e mais. A partir de amanhã, treino triplicado. 3 horas de aquecimento com peso amarrado nas pernas. 5 horas de sequência de chutes com a perna esquerda. Mais 3 com a direita. E mais 2 equilibrando um saco de batatas na cabeça. Sanji caiu de joelhos no chão, completamente desesperado.
Isso é uma tortura. É o que um homem precisa para se tornar um verdadeiro chefe lutador. Jeff berrou, com um sorriso sádico no rosto. E se não gostar, pode nadar até a ilha e pedir desculpa para sua mãozinha esquerda. Sanji socou o chão. Maldição! Por que eu fui usar o braço? Lá do alto, Jeff riu alto como um tirano vitorioso, enquanto o resto da tripulação do Baratie só observava de longe, já acostumados com surtos explosivos do capitão. Enquanto isso, o mar se abria à frente. O Baratie voltava a navegar, e mesmo com toda a gritaria e loucura, Sanji sentia no fundo do peito uma faísca de gratidão. Porque mesmo com toda a dureza, Jeff acreditava nele. E ele faria de tudo para provar que era digno de ser chamado de mestre da perna vermelha. Fim de capítulo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguirem frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.